Muitas vezes, a gente pensa pouco nas nossas estratégias de vendas nas nossas lojas, sabe? A gente pensa pouco em como a gente vai vender. É tanta coisa, né, na cabeça, na loja, eu sei, é muita coisa para fazer e a gente vai deixando às vezes. E a gente acaba pensando pouco sobre como vender. Olha que loucura. Isso é tão real. Eu sei que eu não estou falando pensando na venda em si. Pensar, a gente pensa que quer vender o dia todo, o tempo todo, em casa, em qualquer lugar. A gente quer vender. Mas eu digo pensar em estratégias, pensar em como fazer, discutir isso, conversar sobre isso na loja, né? E assim, se você. Eu vou provar isso para você, tá? Que muitas vezes a gente pensa pouco nisso, tá? Nessas estratégias. Responde aí, coloca aí no seu papel, se você quiser responder aqui, ser bem sincero também, não tem problema. Mas o que que você faz hoje? O que que você tem feito, independente se a sua loja está aberta ou fechada, até porque a gente tem tomado as mesmas atitudes, tanto com a loja aberta quanto com a loja fechada. O que que você tem feito aí na sua loja hoje para conquistar mais cliente? O que que você tem feito assim de diferente, que vocês conversaram aí com a equipe de vendas, ou se só tem você na loja, enfim. O que que você está fazendo hoje que você para ter mais venda, para trazer mais clientes? O que que você tá fazendo de diferente? Né? Pensa nisso. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo para trazer mais cliente? O que que eu tô fazendo para atrair mais, para vender mais? Responde isso para você aí. Se você é o dono da loja, quanto você tem gasto separado aí do teu orçamento para investir em vendas na sua loja? Investir em alguma coisa que vai retornar como vendas, em alguma ação, em alguma coisa que vai te trazer mais clientes. Quanto você investe por mês na sua loja? Você tem um valor que você separa para isso? Justamente para você deixar separadinho ali, assim, esse daqui é para trazer mais cliente, é para retorno, né? O que que você está fazendo aí? O que que você está guardando de dinheiro para fazer isso? O que que você faz hoje, independente se você é vendedor ou dono da loja, para você estar aprendendo mais? Independente do que mas para você estar aprendendo mais como vendedor, porque se você é dono da loja, o que que você está fazendo para aprender mais como vendedor também, porque você, óbvio, precisa também entender de vendas. E o que que você está fazendo para ser mais bem sucedido? Olha, tô estudando, eu tô lendo, eu tô investindo em mim para aprender mais do meu negócio, que são vendas. Porque todos os profissionais bons fazem isso, normal, né? Cabeleireiro, eles vão lá, investem no salão, né? Elas investem nelas em curso, em fazer, ir numa feira, aquelas feiras que tem em São Paulo aí maravilhosas, né? Investe de ir lá. Eu sei que às vezes a gente vai lá e elas não estão, né? Agora não tá tendo, claro, mas vai lá, vai para uma feira, vai para um congresso, vai para alguma coisa assim, os médicos, todo mundo, né? Então, assim, geralmente nas empresas grandes, né, empresas fábricas, empresas maiores, todo mundo depende de venda, né? É impossível. Qualquer empresa que exista, mesmo que ela não tenha uma venda direta como a loja, mas ela precisa de venda, ela é movida a vendas, né? E assim, essas empresas grandes, geralmente, elas têm uma área comercial. E o que que a área comercial faz? Ela justamente pensa em estratégias para vender. E assim, a gente sempre ouve falar que a área comercial de uma empresa é a mais importante, né? Porque sem ela não vai ter nem as outras áreas, né? Sem ela a gente não vai conseguir ter a área de entrega, ter a área de, enfim, o produto vai ficar na prateleira e nada vai acontecer. Então, geralmente, as empresas grandes, elas investem muito na área de vendas, né? Na área comercial, que é a área que vai trazer cliente para movimentar toda a empresa. Como as nossas lojas são lojas pequenas, empresas pequenas comparadas com essas enormes assim,
Quem é a área de venda na nossa loja? Quem é a área comercial? Comercial, que tem que pensar nessa venda. Nós e os vendedores. Que nós somos todos vendedores, claro, né? Então, quem é a área comercial da loja de colchões? O dono da loja e os vendedores. Não existe uma área comercial. Ou a gente vai contratar gente para colocar na área comercial. Não dá, né? É muita coisa. Não dá pra gente. Eu vou contratar uma equipe de área comercial na minha loja. Não faz sentido, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Que nós da loja, os vendedores e o dono da loja, a gente precisa parar para pensar nisso, para pensar em vendas, porque nós não temos uma área comercial que está pensando nisso para nós. Então é muito importante você não ficar só esperando o cliente e sim pensar em várias estratégias e tirar um tempo para isso, né? Eu tenho falado muito sobre isso aqui, que a gente precisa ter um tempo junto na loja, mesmo que vocês sejam em 2 pessoas, enfim, tem que ter um tempo junto, né? Nós somos a principal área, que é a área comercial. Então, assim, pensa nisso, responde essas perguntas para vocês. Não é exatamente esse assunto que eu vim falar, mas como tem a ver com vendas, responde isso. O que eu tô fazendo para conquistar mais cliente? Quanto eu tô investindo e se eu tô investindo nisso? Né? Porque às vezes você calcula aí, você tá investindo, sei lá, R$ 200, nada. Será que não está na hora de você pensar em falar, não, eu vou separar esse valor para eu realmente investir no retorno em vendas, né? E o que você tem aprendido, são 3 perguntas, e o que você tem aprendido para ser mais bem sucedido na tua área, que é vendas, independente se você é o dono ou se você é o vendedor. O dono da loja não investe em nada em mim. Mas conhecimento é uma coisa, gente, que você leva para tua vida. Então, assim, procura resolver isso aí você mesmo, né? Eu acho que se a gente quer ser bem-sucedido no nosso trabalho, nas nossas vendas, vale a pena a gente mesmo pensar nisso, tá? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre... Esse foi só pra gente refletir, tá? Queria falar um pouquinho sobre a venda antes, como ela era, e hoje, como ela é. Tá, isso para mim é fundamental a gente ter esse divisor de águas, assim, ó, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, que a venda mudou, assim, muito. Não, a gente não vende mais do jeito que a gente vendia, não dá mais para vender. Quer dizer, se você continuar, você vai minando, né, vai começar a vender pouco até parar. Porque o que a gente fazia antes não funciona mais. A maneira com que a gente atendia não funciona mais. Por quê? Hoje a gente tem muita concorrência física mesmo, né? Tem loja para todo lado, né? Loja de colchões para todo lado. E além disso, a gente tem a internet, que também é nossa concorrente. Então a gente compete não só com a loja física que está próxima a nós, mas a gente compete também com lojas de todo o Brasil, justamente por conta da internet. Hoje a gente compete, inclusive, não com lojas só de colchões, mas as lojas maiores, né? As lojas que vendem produtos eletrônicos, como Casas Bahia, Magazine Luiza, as lojas grandes mesmo, né? De departamentos, a gente acaba concorrendo com eles também em todo o Brasil. Com sites que muitas vezes nem tem loja física, mas tem as vendas pelo site, né? E antes a gente estava preocupado com o quê? Só com os nossos vizinhos, as lojinhas ali em volta ao nosso redor, né? Só as do nosso lado, né? E hoje não, hoje a gente precisa se preocupar com todo o Brasil, né? A gente precisa se preocupar de não perder venda para todo mundo. Fora isso, fora ter várias opções para o cliente, tem também as informações. Então, são 2 problemas que a gente tem. Um monte de loja para concorrer, a internet, né? Porque na internet não tem distância, olha nós aqui, né? Aqui tem gente de todo o Brasil, né? Então, não tem mais distância entre nós. E aí tem as informações, que o cliente vai lá no Google e pega todas as informações.
Para vocês terem uma ideia, até os médicos sofrem com isso hoje. Ó, pensa bem. Antes a gente tava lá com dor de estômago, aí o que acontecia? A gente ia no médico. Pra quê? Pra descobrir o que que a gente tem. Doutor, eu tô com uma dor de estômago, eu não sei o que que eu tenho. E aí ele pedia exames e tal. Hoje o que que a gente faz? A gente vai pro Google. Dor de estômago, bota lá, né? Aí sai aquele monte de coisa lá. O médico deve odiar a gente de fazer isso, né? Aí a gente sai com aquele monte de coisa. Ai, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Tem 1 milhão de opções. E aí, depois a gente marca uma consulta e vai no médico. Mas a gente já vai sabendo o que pode ser. Ah, eu já sei muito bem, quero só ver o que esse médico vai me falar, porque li lá no Google, eu já sei muito bem que eu posso estar com gastrite, posso estar com não sei o que, quero só ver o que que ele vai falar. Quando você chega lá no médico, aí o médico fala pra você, ah, então, você tá com tal coisa. A gente ainda contesta o médico. Não, doutor, mas eu vi lá no Google. Eu acho que não é isso não, viu? Eu tava vendo certinho. Nem fala Google pra não... Eu vi certinho, eu acho que não é isso que eu tenho, não. Contesta o médico. Pensa o sofrimento do médico. A gente já chega lá todo informado. E aí, se o médico pede um exame, antigamente a gente pegava aquele envelope assim, eu lembro que minha mãe falava, ó, não pode abrir, é só o médico que pode abrir isso aí. A gente não pode abrir. E também a gente não entende nada. Sempre, não sei se vocês já ouviram mãe falando isso, né? Não abre que a gente não tem que levar fechadinho pro médico. Sempre vem um lacrezinho, até hoje vem, né, nos exames. Que nada, a gente pega aquele exame, já chega em casa, já abre, ó, coloca lá o que tá escrito no Google, quero nem saber o que que é, e aí sai lá o resultado. Meu Deus, a gente já sabe o que que a gente tem. Chega no médico, leva o negócio, o exame lá pro médico, o médico, não é nada que você tem. O quê? Doutor, eu posso morrer, né? Contesta o médico de novo. Então, assim, é muito difícil. Ele sofre com isso também. E hoje, nós, vendedores, nós somos os médicos. Por quê? Porque o cliente chega para nós com aquele monte de informação. Ó, já sei de tudo. Esse colchão aí é mola Bonel, é mola... Que densidade que é esse daí? Não sabe nem o que é densidade, mas tá ali. Densidade que é esse daí? Eu quero 33. É 33 que eu quero. E que mola que é essa? Ensacada. Quer saber de tudo. Esse tecido aí é bambu, né? O cliente fala cada coisa, eles querem saber, né? Ele já tem todas as informações. Então, ele já chega para nós com o envelope do exame aberto. Tá? Eu já sei tudo. Aliás, ele quer sempre falar, mostrar pra gente que ele sabe, né? Ó, tipo, eu não sou besta, tá? Não vem me enganar, não, que eu não sou tonto. Eu sei muito bem o que é isso. É muito difícil hoje o cliente vir sem informação nenhuma, né? Bem difícil. E antes, nós, vendedores, pelo menos comigo era assim, eu não sei se alguém aqui vende colchão há mais de 5, 7, 10 anos, mas eu que tô há 20 anos, o que eu fazia para vender colchão? Eu passava informação para o cliente, porque ele não tinha. Então, o cliente, olha, esse daqui é um colchão que a parte de baixo também é colchão? Não, isso aqui é uma base, uma box, que isso aqui substitui sua cama. E aí eu falava tudo que tinha no colchão, passava aquele monte de informação e o cliente ficava assim, ó. Pra ele, eu como vendedora era a expert em colchão. Gente, como é que essa menina sabe tudo de colchão? E aí ele me via como a melhor vendedora da vida, porque eu dava aquele monte de informação importante para ele. Olha, isso aqui é assim, lá dentro desse colchão vem tal coisa, esse outro vem outro. Eu me lembro que às vezes o cliente falava assim, meu Deus, para mim parece tudo igual, como é que você consegue saber o que tem dentro de cada um? Aí, né, claro, sou eu, né, meu bem? Era mais ou menos isso, né? Então, assim, ele nos via como expert quando a gente fazia isso. Quem tá mais tempo aqui, concorda comigo? E hoje? Hoje o cliente já chega com essa informação que eu dava. Ele já chega com todas essas informações. Se eu der mais informação ainda para ele, é capaz dele falar assim, não é isso aí não. Sei que você tá falando não tem nada a ver. Eu li lá na internet. E aí, então, qual que é o meu papel agora para vender? Porque se não é mais dar informação para o cliente, então mudou. Então, eu não tô aqui mais para dar informação para o cliente. Sim, mudou e eu não tô aqui mais para ficar dando informação para o cliente. Ele já vem informado.
Ai, Viviane, mas tem cliente que não. A grande maioria vem. Os que não vêm estão terminando de se informar e já vão chegar informado. E o que está acontecendo é que muita gente está continuando passando essa informação para o cliente. Ele já está informado. Tá bom, Viviane, mas então o que eu vou fazer? Não vou passar informação para o cliente, vou fazer o quê? Gente, apesar do cliente ter 1 milhão de informação, porque ele fica ali na internet esmiuçando, né? Ele lê lá que o colchão tem mola ensacada, mola pocket, aí ele vai lá e pergunta pro Google o que é mola pocket, aí ele vê a mola pocket, aí ele clica na imagem, vê como que é, aí ele vai lá, clica na mola Bonel, aí ele vê a imagem da mola Bonel, sabe? Ele vai pegando informação. Ele vê o que é densidade, qual densidade que é melhor, e aí ele vai se enchendo de informação, enchendo. Quando ele chega na loja, apesar de todas as informações, de todas as marcas e de muitos modelos, o que ele vem? Confuso. Ah, então por que ele vem na loja? Por que ele não compra na internet? Alguns até compram, mas a grande maioria ainda prefere ir na loja. Por quê? Porque ele tem aquele monte de informação na cabeça dele, mas ele tá confuso. Tá, eu já sei que a mola é Bonel, que a mola é ensacada, que a densidade melhor para mim é 33. Agora eu não sei juntar tudo isso nesse monte de informação que eu tenho, qual que é boa para mim? É esse o nosso papel hoje. É dar clareza para o cliente. Ele tá super confuso com um monte de informação, com um monte de marca e com um monte de modelo. É muita coisa que ele tem na cabeça. Fora a internet, às vezes ele vai indo de loja em loja e às vezes o concorrente, o seu concorrente, você, eu sei que não faz isso, nenhum de vocês estão aqui comigo, tá? Mas às vezes o seu concorrente também deu informação, o outro deu informação, então ele tá... Por que ele fala assim, ai, anota pra mim, eu não tô conseguindo, eu vou ver certinho, porque ele tá confuso. Ele já tá com a cabeça cheia, ele entrou na sua loja, você foi lá e tuf, mais um monte de informação nele. Ele vai decidir? Não, ele tá confuso. O que você precisa? Porque assim, além dele ficar confuso, ele fica indeciso, ele fica inseguro, ele tá com a cabeça cheia. Então, o que a gente precisa é definir qual é a melhor opção para ele. É entender que ele tem um monte de informação e explicar para ele que você tem o melhor produto, que o seu colchão, você precisa mostrar que você consegue dar essa clareza para ele. Olha, e você precisa ser claro para isso também, porque tem vendedor que deixa o cliente mais confuso ainda, e isso é um perigo, porque aí o que ele quer é anota para mim que eu preciso ir embora correndo, eu preciso ir embora, porque a cabeça tá dando um nó. Tem cliente que chega a falar, gente, eu não tô conseguindo comprar o colchão, é muita coisa, muita opção, muita marca, eu já passei em 5 lojas, quer dizer, já passou em 5 lojas, mas ninguém deu clareza pro cliente. Todo mundo fez o quê? Passou um monte de informação, por isso que ela não consegue decidir. Então, assim, se você encher ele com mais informação ainda, ele vai continuar confuso e não vai comprar, vai sair. É nesse momento que nós, vendedores, temos a chance de ser importante para o cliente. É nesse momento que a gente tem a chance de se mostrar útil para o cliente. Ele veio até nós com aquele monte de informação e ele quer uma ajuda. Qual é o melhor para ele? É isso que você precisa fazer, mostrar para ele qual que é o melhor para ele, porque ele não sabe. A internet, apesar desse monte de informação, não consegue falar para o cliente, olha, o melhor para você é esse. Consegue dar uma ideia para o cliente, como por exemplo, a densidade ideal, porque existe a tabela de adequação ao biotipo, que ela é para todas as marcas, né? São todos os modelos e todas as marcas que usam colchões de espuma tem lá o peso certinho e a altura para o cliente. Fora isso, os colchões de molas, por exemplo, que vai misturando mola, que vai misturando com espuma de visco, com látex, enfim. O cliente começa a fazer aquela confusão na cabeça, ele não consegue escolher. E essa informação a internet ainda não dá. E talvez o seu concorrente esteja também dando só informação. Esse é o nosso grande diferencial, a gente não pode mais dar informação. O concorrente dá informação, a internet dá informação, nós não, pelo amor de Deus, senão a gente não vai conseguir vender. A gente precisa mostrar para ela aqui com tranquilidade, sabe? Porque ela já tá com a cabeça cheia sempre.
eu tenho o produto ideal para você. Por quê? Você precisa explicar para ela o porquê. É aí que eu falo que, gente, a gente precisa simplesmente parar de falar do colchão, do colchão, do colchão, do colchão, mais informação ainda, e ver o que você tentar entender o que você quer. O que você gosta, por que você tá trocando seu colchão? Aí o meu tá dando uma dor nas costas, ele tá me deixando toda arrebentada. Nossa, eu acordo crocante, né? Acordo toda dolorida. E aí o que você precisa? Vender a cura daquela dor. Claro, tô sendo assim só para você entender melhor, tá? Mas você vai vender a solução daquela dor. Eu tenho um colchão que vai te tirar todo esse desconforto, que vai fazer com que você durma realmente na posição ideal e que você não vai mais ter essa dor. Agora, você tem que ser uma pessoa íntegra. Outra, o seu produto tem que realmente fazer o que você está falando. E para você fazer com que você consiga atender esse problema dela, você precisa conhecer muito bem o seu produto. Por isso que eu falo, deita no colchão, sente o que ele passa, porque senão você não consegue passar isso para o cliente. Então você precisa vender essa cura da dor para ela. Um exemplo, tá, gente? E isso tem alguma coisa a ver com informação sobre o colchão? Não! O que tem a ver? Por que você está trocando o seu colchão? Ai, porque o meu colchão está muito mole. Olha, eu tenho um colchão que ele vai te trazer o conforto ideal. Porque quando você deita, o ideal não é você ficar nem com o corpo reto, nem com o corpo todo afundado. É isso que acaba provocando a dor. Quando você deita na posição correta, o seu músculo relaxa e você consegue realmente ter o descanso ideal. Você não vai ficar a noite toda. Por que você tá acordando com essa sensação de dor, né? Por que você tá acordando toda dolorida? Porque quando você dorme, porque você vai acabar dormindo, relaxando o seu cérebro. Mas o seu corpo, ele fica o tempo inteiro tentando se arrumar. Os seus músculos ficam o tempo inteiro tentando encontrar uma posição correta. E ele não vai encontrar, porque o colchão não tá proporcionando isso. Então, o que acontece? Quando você acorda, você não tá só com a sensação de cansaço, você tá cansado. Porque você não descansou o seu corpo, você só descansou a sua mente. Então, você tá realmente cansada. Não é sensação, não, é cansaço mesmo. Tem alguma coisa a ver com informação isso? Alguém falou isso pra ela dentro da internet? Não fala. Somos nós que temos que fazer isso. Então, não fica focado em ficar falando. A cliente quer saber que produto que vai resolver o problema dela. E aí você dá uma pincelada. Claro, olha, esse tem uma mola que ele vai deixar o teu corpo assim, nananã. Você precisa mostrar para ela como você pode ajudar ela. Mas para isso, volto eu falando a mesma coisa. Você tem que saber o porquê que ela tá ali. Peraí, ela quer comprar um colchão, ela já sabe tudo quanto é coisa de colchão. Já tá, nossa, virou, já quase, tô quase te contratando. Esses dias eu falei para uma cliente, ela sabia tanto do colchão que eu falei, nossa, tô quase te contratando, hein? Falei brincando, né? Mas falei, você tá bem sabendo tudo de colchão, tô quase te contratando. Aí ela falou, menina, eu tô pesquisando porque eu quero acertar dessa vez. Mas veio na loja, porque ela não sabe qual modelo que é bom para ela. E aí vem a grande pergunta, mas tá aí, me diz por que o teu tá, né? Você tá trocando por quê? O meu tá velho. O meu tá velho, não respondeu tua pergunta. Você não consegue saber ainda. Tá velho, tem que comprar um novo, acabou, não. E você pergunta mais, e você sente dores assim quando acorda? Não sinto. Mas você sente assim, às vezes um cansaço. 90% das pessoas acordam, falam quando tá num colchão velho, por isso mesmo que ela tá dentro da loja. E você sente um cansaço, assim, às vezes uma indisposição. Eu sinto. Isso é o colchão. E aí você explica, por quê? Sempre pensa nessa perguntinha, nessa palavra por quê. Responde pra ela o porquê, porque só falar também fica papo de vendedor, assim, falando ao vento. Por quê? Porque quando você dorme, explica certinho. Quando você dorme, teu corpo não relaxa. Aí, Viviane, como que é esse negócio de quando você dorme, teu corpo não relaxa? Peraí, se você não sabe exatamente como funciona o nosso corpo quando a gente dorme, gente, daí falta informação de valor para dar para o cliente. Tá vendo como a gente começa a descobrir? Eu me lembro há um tempo atrás, quando eu tava na loja,
eu comecei a seguir um consultório, não sei se é assim que fala, consultório, uma clínica do sono, não me lembro o nome. Gente, é muito legal. Eles monitoram a pessoa, todos vocês aqui devem saber. Eles colocam lá um monte de aparelhinho na pessoa e a pessoa dorme. Coloca no Google a hora que que você sair daqui da live, coloca no Google clínica do sono ou coloca lá alguma coisa que fala de ver a pessoa dormindo. Gente, eles monitoram, é uma loucura. A pessoa tá roncando a noite inteira dormindo e ela se mexe 70 vezes. Tem até eu não me lembro exatamente quais são os números, mas acima de 70 vezes você vai se mexer durante a noite se você tiver num colchão ruim. Se você tiver na posição ideal, ou seja, no colchão ideal, essa quantidade cai para 10, 12. Ou seja, você realmente vai dormir e vai relaxar. Explica isso. É isso que esse meu colchão aqui vai fazer por você. Por isso você não vai acordar mais tão cansada. Por isso você não vai acordar com essa sensação de quebrada. Tem alguma coisa a ver com a informação de colchão? Não, porque essa mola, porque ela tem quantos milímetros, porque esse tecido, porque essa espuma aqui ela vem, o aditivo que vai usado nela. Gente, não tem a ver com a informação. Então, assim, é vender para ela o que você tem de valor de importante que ela não sabe, que a internet não explica isso para ela. A não ser que ela comece a fazer, meu Deus do céu, né? Vai para clínica de sono, enfim, começa. Nossa, ela não vai fazer, o cliente não vai fazer isso. Perde muito tempo, né, de fazer tudo isso. Agora, para você fazer isso, você precisa saber o que o teu colchão realmente vai fazer para o teu cliente. Se ele vai realmente trazer esse benefício, essa solução para o seu cliente. Porque se também você falar para ela deitar, dormir, não resolver nada, uma vez vai dar certo, outra vez vai dar certo, mas daqui a um tempo você para de vender de novo. E eu tenho certeza que na sua loja tem várias opções de modelos diferentes. Às vezes até marca diferente. Acontece que muitas vezes você tá aí há 10 anos e você não consegue saber exatamente o que cada um pode trazer para cada corpo. Tira o foco do que o colchão tem. Tira o foco disso, de passar essa informação para cliente, começa a falar, começa a arrancar dela a dor dela, o porquê que ela tá ali na loja trocando o colchão dela e bota ali, ó, esse colchão vai te fazer isso, por quê? E explica, né, como é o nosso corpo quando a gente dorme, enfim. Para isso, gente, além de tudo, é muito importante você saber ajudar o cliente, você ter clareza no falar. Tem muito vendedor que fica apavorado assim com o cliente. Olha, não, eu tenho um colchão ideal para você, ó, esse colchão aqui, e começa a falar. Calma. Hoje o cliente está assim, saturado de vendedor, sabe? De vendedor que fala o tempo inteiro. O que a gente precisa é ter um bate-papo com ele, sabe? Não ficar falando sem parar. Não, eu sei o que te falar. Olha, teu corpo tá assim, porque quando você dorme. Não é isso. É de pouco em pouco, com calma. Eu tô falando aqui para vocês, mas porque vocês já entendem do assunto. Mas explicar para cliente, eu entendo. Eu sei porque você tá com essa dor, porque realmente é uma coisa que quando a gente deita, se você sair daqui dessa live hoje e assistir no Google lá um videozinho de um corpo sendo monitorado à noite, dessas clínicas de sono, você vai ter mais, ou seja, você está procurando informação para falar para cliente, você vai ter, você vai conseguir falar com mais propriedade isso para ela, você vai conseguir passar isso para ela. Olha, quando a gente dorme, existem algumas clínicas do sono que ele monitora seu sono, e aí, olha, tanta coisa que tem para falar, e aí você, né, não vai se mexer tanto, se você tiver num conforto ideal, esse colchão vai te proporcionar isso, mas você tem que fazer o quê? Ir falando com calma para ela entender, saber se comunicar e não cuspir aquele monte de coisa no cliente, falar trocentas mil vezes a mesma coisa para o cliente também vai ficar confuso. É clareza em passar isso. Ela só tá ali para isso, para tirar a dúvida dela de qual é o melhor para ela. O que o colchão tem, a maioria já sabe. Seguro para falar. Por isso que eu tô dizendo, você precisa você precisa entender do assunto para poder falar. Então vai atrás, sai daqui, ao invés de ficar assistindo, vendo a vida dos outros aqui no Instagram, vendo o que o vizinho tá fazendo, a prima tá fazendo, que não vai dar em nada isso daí, você vai rolar esse negócio pro resto da tua vida.
Vai lá e entra nas clínicas de sono e assiste uma monitoração certinho de um sono para você passar isso com propriedade para o seu cliente. E aí, assim, falar isso com segurança, uma comunicação suave, sabe? Sem aquele apavoro. Comunicação suave, eu entendo. Eu estava assistindo uma aula sobre monitoramento do sono, né? Nessas a clínica de sono geralmente monitora, sabe? Falar suave, segura do que você está falando, sabe? Outra coisa, não desistir, não se abater, sabe? Muitas vezes você começa a falar, o cliente, você sente que o cliente não tá te ouvindo. Então para de falar igual um papagaio. Dá um tempinho, tenta mais uma vez, falar com calma, falar seguro, pega uma água, sabe? Sem desistir. E não, comecei a falar, o cliente tá nem prestando atenção, nem vou falar mais nada. Calma, o cliente tá com um monte de coisa na cabeça, sabe? Por isso que é tão importante o cliente entrar num ambiente na loja que vai acalmar a mente. Eu li isso, teve um último livro que eu tava lendo agora, eu li isso. O cliente precisa acalmar a mente quando ele entra na loja e aquecer o coração. É mais ou menos isso. Ele precisa querer, gostando muito do produto, mas a mente precisa acalmar. Ele vem com a mente muito agitada. Então, por isso que muitas vezes ele não consegue ouvir a gente, né? E transformar aquele não do cliente em sim. Transformar tudo aquilo que o cliente tá com aquele monte de coisa na cabeça. Não, esse daqui não. Mas esse vai ser o bom pra mim. Ele começa a transformar todo o não dele em sim. Tá conseguindo compreender como não é passar informação? É ajudar ele a escolher o melhor colchão para ele, o melhor modelo de colchão para ele, a melhor estrutura para ele dormir, porque ficar passando informação, o teu concorrente já está fazendo isso para você. Isso é ótimo, porque daí enquanto ele fica passando informação, você vai vendendo, né? Clareza, é isso que a gente vende hoje, clareza, né? Essa questão da internet, ela é muito boa, mas ela confunde demais a gente. Ela deixa a gente... Tanto que se você colocar lá dor de barriga, pelo amor de Deus, começa lá, coloca dor de barriga lá no Google. Meu Deus do céu, sai tanta coisa, não sei o que, é morte, morreu, pode ser de uma coisa simplesinha até morrer, vai morrer, câncer, tudo quanto é coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que ela nos ajuda para muita coisa e ajuda o cliente, ela confunde muito também. Então, a venda não é mais dar informação. Confesso para vocês que era mais fácil, tá? Quando eu entrei, eu arrebentei de ler aquelas apostilas de colchão e eu ficava bonita passando informação pro cliente o dia inteiro. Tava tudo na ponta da língua, eu já tinha decorado tudo, mas hoje não dá mais, né? Tem cliente que acaba sabendo até mais ainda do que o vendedor. Então, esse não é mais o nosso papel. Outro ponto importante de você passar pro cliente o cliente ele fica focado naquilo, meu Deus, mas um exemplo que custe R$2.000, R$2.000, vou gastar R$2.000 num colchão, meu Deus, eu podia estar comprando, olha, eu tenho que trocar a geladeira, meu Deus, o sofá, não, eu acho que eu vou comprar um de 1.000, que aí eu pego esse dinheiro. Enquanto você tá falando, por isso que eu falo, tentar acalmar a mente do cliente, enquanto você tá falando, ele tá aqui, pirando nisso. Sempre, deixa isso claro para ele, olha, o colchão custa R$2.000, né? Como eu tô passando pro senhor aqui. Na hora do preço isso é bom, tá? Agora, nesse momento, ele só tá calculando, saindo da conta dele, assim, pagando parcela, aquele negócio tenso. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Você já parou para pensar quanto custa se o senhor não comprar esse colchão? Porque vai ter um custo também. Se o senhor comprar, vai ter um custo, que é os R$2.000 que eu tô passando pro senhor. Se o senhor não comprar, vai ter um custo também. O senhor vai dormir mal, o senhor vai estar indisposto, o senhor vai estar com dor. Se você já descobriu o que ele tem, lá no começo da venda, porque óbvio que você descobriu, o senhor vai continuar com essa dor no corpo, sabe? Isso vai causando irritabilidade. Muitas vezes está brigando com todo mundo e não sabe o porquê. E é por conta do colchão. A imunidade do senhor vai cair, porque o senhor não está dormindo o tempo ideal. O senhor pode até passar o tempo na cama, mas o corpo não tá conseguindo repor tudo aquilo que precisa. Vai cair a imunidade, o senhor pode pegar aí uma gripe, uma rinite, sinusite, doença respiratória. Olha só quanta coisa. Fora gastar.
Você vai gastar com médico, vai gastar com remédio, vai gastar com salompas, vai gastar com... E não vai ficar bom, porque o remédio, além de tudo, claro que muitas vezes ele é necessário, mas às vezes você vai toma pro músculo, dói o estômago. Não é melhor já, né, resolver isso, porque tudo tem um custo, né? Se o senhor... coloca outro exemplo para ele, para ficar bem claro para ele. É igual a academia, né? A gente vai pra academia, ai meu Deus, tem que ir na academia, tomar tênis, ai, ficar um tempo lá e não ir. Não ir, a gente vai perdendo a nossa saúde, a gente vai ficando cada vez mais atrofiado, a gente vai ficando mais gordo, a gente vai ficando... Enfim, tudo vai ter na balança aqui, ó. Ó, R$ 2.000 ou... Né? Então, é muito importante mostrar por outro ângulo para ele. Isso principalmente na hora do fechamento. Porque ele só tá calculando o preço ali naquele momento, e muitas vezes o que acontece, a hora que você fala para ele R$ 2.000, aí o cliente fala assim, nossa, 2.000, anota para mim, quer parcelar? Né? Tipo assim, não, porque é caro, né? Não, mostra por outro ângulo para ele. Falei assim, o senhor já vai resolver. Muitas vezes o senhor vai ficar 10 anos. 10 anos. É o produto mais bem pago de uma casa, é um colchão. Né? Por 10 anos você vai ficar tranquilo, dormindo bem. Né? O senhor vai voltar aqui daqui a 10 anos. Então, assim, consegue compreender como é diferente você falar com o cliente por outro ângulo ao invés de ficar dando informação? Muitas vezes você está passando tanta informação para o cliente e você fala, meu Deus, eu falei tanto do produto, ele não fecha comigo. Não fecha mesmo. Porque não é isso que ele quer, não é isso que ele precisa de ouvir. Né? Só que para isso, gente, para a gente fazer isso, você precisa ter um desejo de melhorar, um desejo pessoal mesmo, sabe? Porque ali, de frente com o cliente, é você e o cliente. Então, eu falo que assim, é ruim falar isso, mas o vendedor carrega toda a loja nas costas. Não tem como não ser assim. A gente carrega mesmo. Porque sem a nossa venda, o produto vai ficar parado na prateleira, o entregador não vai entregar, o dinheiro não vai entrar, ele também não vai girar. Então, a nossa responsabilidade, sem querer jogar nas costas, né? Mas a nossa responsabilidade de vendedor é muito alta. Então, assim, seja exigente com você mesmo. Não tem ninguém melhor para te cobrar do que você mesmo. Gente, eu preciso melhorar, eu preciso começar a mudar meus argumentos. Desse jeito eu não tô conseguindo vender. A não ser que você tá arrebentando de vender e tá tudo ótimo. Mas, assim, melhorar sempre, sabe? Para ir acompanhando essas mudanças do mercado. Né? Porque tem muita gente que tá vendendo do mesmo jeito, dando informação. Muita gente que não tá falando absolutamente nada disso. E tá conseguindo vender? Alguma coisa tá. Mas vai caindo, cada dia mais. Vai caindo. Uma hora cansa, vai fazer outra coisa, troca de loja. E não adianta nada trocar de loja. Chega lá, você vai falar a mesma coisa, também não vai resolver. Né? Então, muda aí onde você tá. E assim, ter humildade para aprender, sempre. Às vezes eu converso com algumas pessoas, eu já sei já. Você nem começou a falar, eu já sei já. Isso aí eu já faço. Tenha humildade para aprender. Gente, eu aprendo tanto. Muitas vezes eu vou num concorrente e aprendo. Mas qual o problema? Ninguém nasceu sabendo. Vou aprender até morrer. É tão bom isso. Eu não sei vocês, mas vocês não aprendem alguma coisa. Tem gente que tem o ouvido fechado para aprender. Eu adoro, eu sempre pergunto. Minha irmã deve estar aqui, Valéria, ela sabe disso. Me fala aí uma receitinha nova aí. O que você anda fazendo de gostoso? Me ensina. Não, eu já sei. Não, eu quero aprender sim. Me ensina aí uma receitinha nova aí, uma coisinha nova. Acho tão gostoso. É muito bom você ter humildade de aprender. Poxa, que bacana, vou tirar isso aqui de bom. Outra coisa importante, ter pessoas, olhar para pessoas que estão dando certo. Para de ficar olhando. Fulano não tá vendendo nada também. Eu não tô vendendo, fulano não tá vendendo, outro da loja ali também falou que não tá vendendo. Quer ver? Eu vou ligar para uma outra aqui que não tá vendendo. Você já liga para pessoa que você sabe que tá um fracasso, né? Procura quem tá vendendo para saber. E aí, tá vendendo bem? Se quiser perguntar para um amigo, o que você tá fazendo para vender? Me conta aí, me ajuda. Olha para quem tá fazendo dar certo. Para de ficar olhando a vida dos outros no Instagram, que não vai dar em nada. Né? Segue quem tá dando certo. Isso em tudo na sua vida, eu aprendi isso. Para de seguir gente à toa, segue quem tá dando certo.
E uma coisa importante que eu acho também é a gente ser ambicioso, mas não é aquele ambicioso, ambicioso em, ai, eu sou tão ambicioso em dinheiro, ambicioso em dar o seu melhor mesmo, sabe? Eu sou assim, de verdade mesmo. É, eu nunca tô satisfeita, sabe? E às vezes, muitas vezes eu atendo um cliente assim e eu pergunto até para os meninos, assim, os vendedores, viu, você acha que deve fazer mais alguma coisa, assim? Mas assim, eles sabem que se eles falarem para mim, ah, talvez se você tivesse feito, você falou tal coisa, eles sabem que, olha, não falei, hein? Podia ter falado isso aí. Da próxima vez eu vou falar. Sabe? Ou então vou ligar e vou ver se dá tempo de recuperar. Qual o problema? Ai, nossa, Viviane, você não é vivendo de colchões? Tô aprendendo todo dia. Todo dia. O meu diferencial é que eu tenho muitos anos fazendo isso e eu consigo ir falando tudo que dá certo, que dá errado. Tô adiantando aí pra vocês, né? Esse é o grande diferencial. Mas eu parei de aprender? Imagina, todo santo dia eu aprendo. Então, assim, segue quem tá dando certo, sabe? Humildade, é bem isso. É, humildade pra gente estar realmente querendo coisas novas, querendo um vocabulário novo. Isso é tão bom, anima. A mesmice de todo dia ir pra loja, ficar esperando o cliente entrar, ficar falando a mesma coisa é muito ruim. Sai daqui, começa assim, ó, entrar nas clínicas de sono, monitoramento de sono, sabe? O Google tá recheado de coisa boa. Mas você fica aí seguindo o pessoal do Instagram, que vendo coisa que nem é nada, é tudo mentira, né? Tem, o povo tira foto, aí faz aquela cara linda, maravilhosa, né? Tudo mentira, a maioria, a gente sabe que é, né? Então, assim, vai começando a vasculhar. Dali da clínica do sono você já começa, fisioterapeuta. Começa, tira esse monte de gente do teu Instagram, começa a seguir clínica do sono, fisioterapeuta. Começa a seguir esse pessoal que vai te abrir a mente para falar um vocabulário novo. O cliente vai nas lojas e vai ouvir a mesma coisa, a mesma coisa. Quando ele chega em você e você passa isso para ele, ele fala: poxa, é autoridade essa pessoa no que tá falando. Eu confio nela, porque é autoridade, né? O que que vocês acham disso tudo? O que que vocês acham disso que eu falei? Se quiser discordar, fica à vontade, gente. Porque assim, às vezes é muita coisa que eu falo aqui, talvez alguns pegam e alguns fazem acontecer, mas às vezes alguns, isso aí que a Viviane tá falando, lá na minha loja não funciona. Eu acho um sarro isso. Não, lá na minha loja não funciona, não. Né? Então, assim, a Gi tá falando aqui. Oi, Gisele! É você, tudo bem? Tá tomando vinho, né? Assistindo live, tomando vinho, certeza. O que falta às vezes é falta de foco. Tem pessoas que se preocupam demais com a concorrência e esquecem de olhar para si próprio. Exatamente. Estudar e melhorar. Prestar atenção na concorrência é bom para ver o que eles estão fazendo de bom e você fazer melhor ainda. É perca de tempo, sabe? Meu concorrente vende mais barato. Meu concorrente tem o mesmo produto, mas com preço melhor. O meu concorrente. Esquece o concorrente, esquece o concorrente. Dá o teu melhor cada vez mais, que você vai conseguir vender, né? O cliente nem sabe muitas vezes que o produto é o mesmo, né? Oi, Davi, tudo bem? Você acha que eu tô certa, Davi? Deixa eu ver aqui. Eu sigo um neurologista especialista em distúrbio do sono. Dicas maravilhosas. Olha só, ótima dica. Muito legal. Geicina Barreto, obrigada, viu, por compartilhar com a gente. Olha que legal. Neurologista especialista em distúrbio do sono. Aí, ó. Bota aí no Google, gente. Bota aí no Instagram. Para de ficar seguindo a vizinha. Obrigada, Patrícia. Ortobon Lagarto. Você concorda comigo? A gente aprende todo dia. É exatamente isso. Né? Então, assim... Isso, o Ortobon Dois Irmãos, a gente leva para a vida toda, é verdade. Conhecimento é sempre assim. Então, assim, é muito importante a gente não se deixar levar por pessoas sem foco. Perfeito. Gente sem foco, e assim, ó, quem não acredita no que faz, ou quem não vende, ou quem não tem foco, ou quem não tem sucesso, ou quem não tem dinheiro, enfim, eles sempre querem nos arrastar. É incrível, eles querem. Olha, o movimento tá uma droga, você não acha? Já assim, né, buscando concordância. Você não acha que tá uma porcaria o movimento? Nossa, que meizinho. Também, porque essa chuva. E outra, pandemia, não tem ninguém com dinheiro. Sabe? Começa.
Ah, gente, para. Sai de perto de gente assim. Ai, que legal. Olha só, o Ortobon Indaiatuba, postei no Stories as posições corretas para dormir. O cliente até me agradeceu. Olha só, para nós é uma coisa tão óbvia, né? Ah, as posições corretas para dormir. Ai, todo mundo posta isso. É nada. É nada. Para o cliente isso é ótimo, é ótimo. Você acha que todo mundo, no meio desse mundo totalmente agitado, sabe as posições corretas para dormir? Passa o nome do neurologista. Passa aí, pessoal, o nome do neurologista. Pronto, agora você vai ter que arrumar o nome do neuro pra gente. Humildade para aprender algo novo todo dia, abrir a mente para ter êxito em qualquer coisa que se faça. Exatamente. Cadê o nome do neuro? Agora ela tá perdida. Tem um amigo assim, tira a nossa energia. Tira total. Meu Deus. Gente, assim corrói a gente. Todo acúmulo de conhecimento tem que ser colocado em prática. Verdade, Valesca. Não adianta nada também você seguir um monte de gente, um monte de neurologista, um monte de fisioterapeuta e não colocar nada em prática. Gente, faz isso, olha. Acabei até tendo essas ideias aqui agora, ó. A Gersina Barreto tá falando que tem um vídeo dele no meu Instagram. Já sei. Me manda aí um direct que a gente coloca aí, tá bom? Mas olha só, olha que bacana. A gente vai conversando com o mesmo pensamento, com a mesma cabeça e a gente vai conseguindo ter mais ideias boas, ó. Tá vendo como, ó? Eu não, assim, não pensei em falar sobre isso, também de ter olha, segue tal pessoa. Aí ela acabou falando, a gente começa, olha, é verdade. Olha quanta gente dá para seguir. Tudo relacionado a sono, a descanso, posição correta, dores na hora de dormir. A gente pode seguir um monte de neurologista, a gente pode seguir um monte de fisioterapeuta, clínica do sono. Olha só, enche teu Instagram com gente boa e não com um monte de gente à toa, né? A aula, ô Lil, eu vou tentar deixar salva sim. O Instagram, ele anda boicotando muitas vezes, tá? Mas eu vou tentar deixar salva sim. As lives tem salvado no IGTV. Depois você olha se vai estar lá, tá bom? Se depender de mim, sim. Verdade, né? Márcia. Agora que eu vi que é você. Tudo bem com você? Pessoal, é isso então por hoje, tá? Eu queria passar isso para vocês, essa grande diferença da venda de antes e de hoje. Por fim, a gente acabou tendo aí, ó, um monte de dica legal de vocês mesmo. Como é bom a gente poder compartilhar. Essa é uma das experiências que eu tenho, assim, amado dentro do grupo que a gente tem dos alunos do método Vivendo de Colchões. Cada turma que eu abro, a gente monta um grupo de alunos no WhatsApp. Gente, é muito legal, porque igual a Gersina colocou aqui, outras pessoas vão colocando e eles colocam o dia todo, é muito legal. Nossa, bem legal mesmo. Ah, olha só, ele procurou lá, deixa eu ver, Ortobon, Rolim de Moura. Procurei aqui Dr. João Galinaro. Olha lá, gente, segue ele então. Bora falar das coisas do neuro. Ele é especialista no sono, né? João Galinaro. Que legal! Obrigada, Glícia. Obrigada, Joelma. Obrigada, viu? Vanessa, beijo. Beijo para as crianças. Vanessa é nossa aluna. Obrigada mesmo, viu, gente? Deu o nosso horário aqui. Ai, que bom, Márcia, que você gostou. Eu espero poder ajudar de alguma forma, né? A gente abrir um pouco a nossa cabeça. Muitas vezes você pega alguma coisa que eu falei aqui, mas que vai fazer diferença aí pra você, tá bom? Então, assim, é claro que você não vai, vou. Ah, olha o print! Ai, gente, essa Joelma tem que ser ela, viu? É verdade. Olha o print, gente! Vamos lá, senão vocês tiram foto de eu toda torta. Trinte. Obrigada, gente. Me marca lá que eu posto, eu coloco de novo. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo, viu? Muitas vezes eu só tava terminando de falar, eu li aqui o print.
Obrigada, Mira. Vocês que são o máximo. Eu tento trazer, obrigada, Lene. Beijo pra você. Tento trazer alguma coisa diferente toda semana. Beijo, Vanessa. Beijo para as crianças. E eu tento trazer alguma coisa diferente para vocês. E muitas vezes eu também levo um monte de coisa diferente, ó. Vou sair daqui, vou seguir ele, sabe? Já vou abrir também um monte de informação legal que eu posso estar passando. Olha que bacana. Beijo, Gi. Que é o método. Daqui a um tempo eu abro mais uma turma, tá? Agora a gente não tem nenhuma turma aberta, mas eu aviso aqui quando eu abrir, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, ótima semana, tá? Pra vocês. Essa semana tem feriado, né? Beijo, Mari, boa noite. Aline da Euro, beijo. Ortobon Lagarto, beijão, gente. Obrigada, que bom que você aprendeu. Obrigada mesmo, viu? Lani, beijo, Lani. A Lani tá ficando famosa, eu vejo seus vídeos. Gi, beijo. Tá tomando vinho, né? Obrigada, Priscila, que bom. Espero poder ajudar sim, viu? Com as experiências. Boa noite, Davi. Sua loja ficou linda, maravilhosa. Tenho acompanhado, tá? Um beijão pra vocês. Esquina dos Colchões, beijo. Que bom, Oriente Colchões. Quando eu abrir uma turma, eu aviso vocês aqui, tá bom? Obrigada, Jomaeli. Que Deus possa me capacitar mesmo. Eu peço muito isso pra ele, me dá sabedoria para poder ajudar mais, tá bom? Hoje não, Gi? Então tá bom. Esses dias eu tava tomando um vinho aqui em casa e lembrei de você. Falei, hoje eu tô de Gi hoje aqui, tô tomando um vinho. Beijão, gente. Vou encerrar para eu poder deixar salvo, tá bom? Beijo.